E já estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde, hoje recebendo carinhosamente um dos maiores, assim, dos maiores personalidades, um dos maiores conhecedores quando o assunto é câncer, o Dr. Fernando Medina da Cunha, médico oncologista e diretor do Centro de Oncologia de Campinas. Hoje o assunto é tratamento do câncer, estamos entendendo como se manifesta, como a gente pode conhecer justamente alguns sintomas quando o câncer se manifesta, tudo isso e muito mais. Eu espero a sua participação, eu conto com a sua participação, o telefone está aí, 19-3871-9620, e também quero mandar um abraço para o Sistema Colibri de Comunicação, o Sistema Colibri de Comunicação está conosco também, o sistema de rádio, além da televisão, de rádio também. O assunto é tão importante que a gente está em rede também de rádio para que as pessoas tenham acesso às informações hoje que também temos. E temos pessoas ilustres acompanhando o programa, nossa amiga Priscila, dona Priscila Bigaton, acompanhando, a esposa aqui, doutor Fernando, nossa advogada. Um beijo, Priscila. E também tem, assim, a Aide, né? A Aide e o Angelim. Quem são esses dois aí, doutor? Minha filha, né? Minha querida filha que mora na Austrália, que está aqui visitando a gente, e o namorado dela, que é um australiano. Está aqui também. Que está aqui assistindo o programa. Prazer aí, que Deus abençoe, parabéns pelo papai aí, pelo paizão aí, essa sumidade aí, o doutor Fernando Medina. Doutor, eu perguntei, terminei o bloco passado, assim, quando a gente fala de câncer, quais são os principais, né, as principais manifestações de câncer no homem, por exemplo? Sim, o câncer no homem, o principal é o câncer da próstata. Ele representa mais ou menos 20% de todos os casos de câncer no homem. No homem, próstata. Próstata é um tumor que hoje, inclusive, nós comemoramos no mês de dia 17 de novembro, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, no famoso Novembro Azul, que é uma comemoração mundial, né, que começou na Austrália em 2003 e hoje está espalhado pelo mundo inteiro. O câncer de próstata é um tumor que hoje em dia se dá muita importância por causa da sua incidência. No Brasil, esse ano, nós devemos ter próximo de 68 mil a 70 mil novos casos de câncer de próstata e aproximadamente 13 mil, 14 mil pais de família e avós vão acabar morrendo dessa doença, que é uma tristeza muito grande. O câncer de próstata, ele é fácil de diagnosticar, porém é complicado no seu tratamento, exatamente porque muitas vezes a expectativa de cura é muito grande e o diagnóstico normalmente se faz depois dos 65 anos. É considerado um câncer da terceira idade e muitas vezes essas pessoas, esses homens têm mais de 70 anos e às vezes o diagnóstico e o tratamento se confunde no sentido de muitas vezes não ser preciso até de tratar esses casos. Além, doutor, que a gente conhece, o senhor sabe, craque em dizer isso, os tabus, né? Ou seja, as pessoas procuram tardiamente, acham que fazendo só o exame de sangue para a leitura do PSA é suficiente, a gente sabe que tem o toque retal e tudo mais, então tem os tabus, a pessoa não vai, e quando vai, às vezes, em muitos casos, já é tarde demais, né? Exatamente. Então, como é que ele se manifesta, doutor? Ou seja, hoje o assunto é tratamento do câncer, mas assim, como é que o câncer de próstata se manifesta? Ou seja, ele dá algum sinal? É só o valor numérico do PSA? Como é que a pessoa, ela desmaia, a pessoa, ela urina demais? Como é que é? Sim, o câncer da próstata, a próstata cresce, a próstata está localizada na frente do reto e atrás da bexiga. No crescimento dela, ela comprime. Ela abraça a uretra e ela comprime a uretra. Isso faz com que o homem tenha dificuldade de iniciar o ato urinário. E ele cresce para cima e comprime a bexiga, diminuindo o continente da bexiga. Esse fator de crescimento se chama hiperplasia. Hiperplasia. Que é normal o crescimento. Sim. A partir de uma certa idade. Sim. Quando... A partir dos 50 anos, a próstata tende a crescer. Mas no câncer da próstata, os sintomas se confundem com a hiperplasia. A hiperplasia é a doença mais frequente, se é que é uma doença,
é mais frequente no homem, de uma maneira geral. Entendi. Então, ela confunde a sintomatologia, mas que são a mesma. No toque, você diferencia a hiperplasia, muitas vezes, do câncer da próstata. Por quê? No câncer da próstata, o tumor, ele endurece a próstata, fica nodulosa a próstata, então é fácil, no toque, se diferenciar o câncer da hiperplasia benigna. Porque ela tem uma textura. Ela tem uma e textura. na medida que você toca, você percebe se essa textura Exatamente. ela está realmente, essa textura macia, ou se tem uma parte já mais sólida, mais endurecida. Mas a textura da próstata, mesmo aqui do nosso, a Olha ponta só, do então nariz. pega o pontinho do nariz assim. Exatamente. É a textura da próstata. Da próstata. Quando ela está endurecida, infiltrada e com nodulações, então a suspeita de que se trata de um câncer de próstata. Por isso é fundamental que se faça o exame. Hoje em dia, eu acredito que tem melhorado bastante essa questão do preconceito. O fator, a campanha do Novembro Azul, exatamente, tem dado um resultado satisfatório, doutor? Sem dúvida. Lá no Centro de Oncologia Campinas, a gente tinha um programa, tem um programa, que chama Sábado Sem Câncer. A gente fechava a clínica e fazia um mutirão. E no eu princípio, vi fotos, eu vi realmente fazendo matéria anos atrás. Isso. Quando a gente fazia de mama, câncer de mama, a gente atendia lá num sábado 700 mulheres. Era um sucesso. Era um sucesso total. Quando fazia câncer de próstata, no princípio, ia 100, né, 150. E isso, ao longo dos anos, isso mudou muito. E hoje, houve uma inversão. A gente atende hoje 300, 400 mulheres e atendemos 800 homens. Olha só. Então, houve uma mudança nos conceitos, né? Então, esse negócio do machismo, graças a Deus, tem acabado. Tabus aí, graças a Deus, né, doutor? Tem acabado e o homem tem procurado com mais... Inclusive, a partir de que, por favor? A partir dos 50 anos, anualmente, né, para fazer o rastreamento, que é uma maneira de se prevenir o tumor antes de dar sintoma. Eu gosto muito de lembrar a questão do rastreamento, porque o rastreamento é feito para homens assintomáticos. Homem que tem sintoma, ou seja, tem uma dificuldade urinária, urina muito à noite, principalmente à noite, em pequenas quantidades, isso é sintoma. E esse homem tem que ir fazer o exame o mais rápido possível. Ou seja, pode ser também uma infecção urinária, pode. Ou seja, confunde, por isso que é necessária a necessidade de ir, né? Porque a pessoa que urina bastante à noite, ou porque tomou demais água e a bexiga fica cheia, ou pode ter uma infecção urinária, pode ter outros quadros. Pode ter uma hiperplasia benigna. Pode ter uma hiperplasia que dá sintoma. Então, na dúvida, vai. Vai ao médico. Então, naquele grupo de pessoas que não têm sintoma, nós chamamos de rastreamento. Esse rastreamento deve ser feito nos homens que têm a idade acima de 50 anos, 50 ou mais, anualmente. Aqueles homens de alto risco, que são os negros, e homens que têm história familiar positiva, principalmente pai e irmão, esses devem começar com 45 anos de idade esse rastreamento. Já aqueles homens que têm mais de um parente com câncer de próstata devem começar aos 40 anos. Aos 40 anos, fazer Ou seja, precocemente buscando ajuda, a chance... A chance de cura é muito alta. É muito alta, né, doutor? Muito alta, eu já mais vi de 90%. Mais de 90%, assim, né? Isso, está vendo? Ou seja, tem suspeita, tem quadro na família, etc. Vá o quanto antes, porque o fator hereditário conta bastante. Não é o predominante, mas conta muito. Então, o senhor citou que pelo menos 20% dos cânceres dos homens são de próstata. Sim. E os outros 80%? Sim, os outros 80% divide em câncer de pulmão, câncer de intestino grosso, né? Câncer de cólon, que hoje também traz muita preocupação à comunidade médica, porque é um tumor que tem aumentado de incidência e cuja existe prevenção, existe rastreamento, mas é pouco feito porque o exame é um pouco complicado, que é o exame endoscópico